Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de juvenis de 15 a 17 anos da nossa querida CPAD, a editora e livraria do povo de Deus. Ali você compra bíblias, revistas, materiais evangélicos para o seu crescimento espiritual. Procure aí próximo de você, na sua cidade, no seu estado, procure uma loja da CPAD. Aqui em São Paulo, onde estamos, ela está agora na rua João Tobias, 360, no metrô Belém, bem ao lado da Assembleia de Deus, o novo templo do Belenzinho. Ali você procura toda a equipe do pastor Jefferson para fazer as suas compras. Também no térreo do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho, você tem ali a livraria da associação. Procure ali o pastor Silas, o Alex. Ali também você tem materiais evangélicos para o seu crescimento espiritual. E a Provix, que é a livraria online do pastor Fernando, nosso amigo e parceiro direto aqui do canal. Quando você compra na Provix, você ajuda diretamente o nosso canal. Quero agradecer minha esposa Raquel, meus filhos, meus amigos e irmãos que têm cooperado conosco aqui nesse canal, que têm nos ajudado, nos apoiado, orado por nós. Deus abençoe a todos e também ao irmão Reginaldo Aparecida Amaral, que tem nos cedido esse espaço onde está o nosso estúdio provisório. Deus abençoe o irmão Reginaldo, sua esposa, irmã Francileide, toda a sua família, sua filha Estherzinha, também irmão Josué, marido da Marilena, tem muito cooperado conosco aqui, nos ajudado. Deus abençoe, irmão Josué, e a todos que estão conosco. Não se esqueça, deixa aqui embaixo o seu gostei, isso é muito importante. Deixa aqui algum comentário, um bom dia, uma boa tarde, uma crítica construtiva. Faça alguma anotação aqui embaixo, isso é muito importante para o crescimento do canal. E nos ajude, divulgue essa mensagem para outras pessoas, incentive outras pessoas a se inscreverem no nosso canal. Isso é muito importante. Nós queremos bater a meta até o dia 31 de dezembro agora, de 2024, bater a meta de 5.000 inscritos. Para isso eu preciso, primeiro e principalmente, da sua oração e segundo, da sua divulgação e incentivo a outros que se inscrevam no nosso canal, tá bom? Vamos lá, lembrando que a comentarista dessa lição é a irmã Verônica Araújo, tá? Deus abençoe a serva de Deus. Vamos lá, lição 10, 8 de dezembro de 2024, o engano da teologia da prosperidade. Nós vamos ler em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. A leitura bíblica está em 1 de João 15, capítulo 5, versículo 14 ao 21. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos,
guardai-vos dos ídolos. Quais são os objetivos desta lição? Primeiro, mostrar o que é a teologia da prosperidade. Segundo, compreender qual é a fonte de autoridade na vida do crente. E terceiro objetivo, apresentar por que as crenças e práticas da teologia da prosperidade são equivocadas à luz da Bíblia, à luz do Evangelho. Vejamos aí. É pecado, eu estou no Conectado com Deus, é pecado ser pobre ou rico? Algumas pessoas ensinam que ser pobre é como uma maldição e que todo cristão deve ser rico materialmente. Você concorda com isso, por exemplo? Vamos ver então a respeito dessas ideias errôneas da teologia da prosperidade. Você já deve ter ouvido falar, mas você conhece as origens da teologia da prosperidade? E aí nós veremos nessa lição que esses ensinos apregoados por aqueles que acreditam nessa teologia estão em oposição à verdadeira teologia baseada nas Escrituras Sagradas. É aqui que está o problema principal. Vejamos então, primeiro, jamais devemos fundamentar a nossa fé e pensamentos humanos. Nossa fé não pode estar baseada em pensamentos humanos. Veremos aqui. A palavra teologia é formada por duas palavras gregas. Theos, escreve aqui embaixo, por favor. Theos, T-H-E-O-S. Theos, que significa Deus, e logia, que significa estudo. Então, coloca aqui, Theos igual a Deus, logia igual a estudo. Coloca aqui, por favor, vamos participar, por gentileza, tá bom? Faça de conta, e na verdade é uma sala de aula, mas você está aí do outro lado e eu estou aqui. Escreve aí, Theos, Deus, logia, estudo. Portanto, teologia é o estudo a respeito de Deus, baseado nas Sagradas Escrituras. Tem que estar na Bíblia. Infelizmente, esta palavra está sendo empregada de forma equivocada para denominar uma prática prejudicial, que é a teologia da prosperidade. Tá? Você sabe a origem dessa teologia? Então vamos lá, vamos entender o que é a teologia da prosperidade. Confissão positiva. Segundo o pastor Ezequias Soares, na obra Heresias e Modismos, a origem da teologia da prosperidade está na adaptação de uma corrente chamada de confissão positiva. Uma ideia que surgiu com um curandeiro chamado Finéias Parkhurst, que acreditava no poder da mente. Então, esse personagem aqui, esse Finéias, ele acreditava no poder da mente, como muitos ainda acreditam. Tem toda a neurolinguística, respeitamos os ramos sérios dessa matéria, mas tem os loucos também, e os lobos. Dessa ideia surgiram vários movimentos. Então, da confissão positiva surgiram vários movimentos, todos sempre tentando se parecer com o cristianismo autêntico, enganando até mesmo crentes desavisados. Então, eles ficavam tentando parecer com o cristianismo bíblico. Usavam a Bíblia para poder disfarçar pensamentos humanos. Número 2, crescimento. Em 1891, o pastor Kenyon adaptou a ideia dessa e outras seitas ao Evangelho, por meio de livros e campanhas evangelísticas. Então, misturava confissão positiva com outras heresias, sempre dando ênfase aos textos bíblicos sobre cura e prosperidade. Então, era o foco ali, né, da teologia da prosperidade, cura e dinheiro. Muitas vezes de maneira descontextualizada. Eles pegavam um texto, arrancava
e trabalhava em cima do texto, sem as outras partes, sem o contexto. Kenyon aliava sua oratória, geralmente essas pessoas falam muito bem, a uma técnica chamada de poder do pensamento positivo. Tá? Jesus nos advertiu a respeito do cuidado que devemos ter com os falsos profetas. Então, esse começou aqui, 1891, com esse pastor Kenyon. Ser pobre é uma maldição, igual nós já lemos lá no Conectado com Deus. A teologia da prosperidade, olha que coisa horrorosa, ensina que ser pobre é uma maldição e que todo cristão deve ser rico materialmente. Então veja aí, já começou o problema aqui. Não há nada de errado em você buscar estudar, ser bem-sucedido profissionalmente e buscar uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Isso é normal. Mas esse não deve ser o seu único ou principal objetivo. Isso aqui não. Tá? Afinal, se a riqueza não chegar à sua vida, saiba que Deus fez e ama ricos e pobres. Deus ama os pobres. Até, às vezes, parece que muito mais do que os ricos. Porque os ricos já têm suficiência. O pobre não. O pobre depende totalmente de Deus. Mas Deus ama os pobres e os ricos. Então, você ter uma vida melhor não é errado. Só que, cuidado, ser pobre não é maldição. Assim como ser rico também não é uma maldição. Tá? A autoridade do crente, nossa palavra tem poder. Temos de ter cuidado com tudo que sai dos nossos lábios, isso é verdade. Pois Jesus afirmou que uma árvore é conhecida por seus frutos, ou seja, por suas palavras e atitudes. Contudo, os adeptos, então agora, os adeptos da teologia da prosperidade acreditam que a palavra do crente tem a mesma autoridade, olha só que absurdo, tem a mesma autoridade que a inerrante palavra de Deus. Não tem. A minha palavra é infinitamente inferior à palavra de Deus. Jamais devemos fundamentar a nossa fé a pensamentos humanos. Nossa fé cristã não pode ser baseada em pensamentos humanos, ainda que venham de homens bem intencionados e devotos, não deixam de ser falhos. Tá? Homem é falho. Tá? Então a nossa palavra, ela tem poder quando ela é subordinada à Bíblia Sagrada, ela é subordinada à palavra de Deus. Tudo é decorrente da falta de fé? Você acha? Vamos ver? Aqueles que se deixam levar pela teologia da prosperidade acreditam que tudo de ruim que acontece na vida do crente, como, por exemplo, enfermidades e sofrimentos, por exemplo, resultam da falta de fé. Esse pessoal aqui, da teologia da prosperidade, eles pensam assim. Na Bíblia, por exemplo, vemos que Jó era um homem reto e temente a Deus, e que se desviava do mal. Jó, capítulo 1, versículo 1. Entretanto, ele experimentou um sofrimento nunca visto até então. Olha o exemplo de Jó. Jó perdeu, em um único dia, todos os seus filhos, seus bens e sua saúde. Mas ele não perdeu, sabe o quê? A sua fé. Jó não perdeu a fé. Jó, Jó é um exemplo de que a teologia da prosperidade é uma falácia, é uma mentira, e que os justos também sofrem. Os justos, os que têm fé, os que andam com Deus, também sofrem. Muitas vezes, agora vem uma média justificativa, muitas vezes Deus utiliza o sofrimento para aumentar a nossa fé.
e não porque temos falta dela. Então veja Deus trabalhando para aprimorar a nossa fé. Tudo que nós passamos tem um propósito e somente Deus sabe qual é. E um dia nós vamos entender. Número 2.3, a vontade de Deus. Benihim, o principal propagador da confissão positiva, disse o seguinte: nunca, jamais, em tempo algum, vá ao Senhor e diga, se for da tua vontade. Não permita que essas palavras destruidoras da fé saiam da sua boca. Isso aqui são palavras desse pregador. Como se devêssemos dar ordem a Deus. Você imagina você dando ordem para o Criador do universo, o Senhor dos senhores? Vem cá, faz isso. E mandar nele? Não tem sentido. Não se engane com esse tipo de discurso. A Bíblia nos ensina que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. 1 de João 5,14. Deus, ele é soberano. Deus tem o controle de todas as coisas. Ele pode curar quando e a quem quiser, ou dar graça para lidar com a doença. Então, tem pessoas que Deus não vai curar. 1 Timóteo 5,23. Tem pessoas que vão morrer de câncer. Tem outros que morrerão afogados, queimados. Tem outros que têm doenças degenerativas e vão morrer dessa doença degenerativa. Mas você precisa, e eu também, aprender a lidar com a fé, com o sofrimento. É Deus que decide o que, quando e como fazer. É Deus que decide. O Senhor Jesus ensinou tal verdade aos seus discípulos quando realizava o seu ministério aqui na terra. Ele nos ensinou a forma correta de orar. Ele orou e nos ensinou: Pai nosso, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Mateus 6, 9 e 10. No Getsêmani, ciente da sua morte e do sofrimento pelo qual ele ia passar, Jesus orou assim: faça-se a tua vontade. Mateus 26, 39 e 42. Jesus não determinou nada, mas se entregou à vontade do Pai, cumprindo a missão dada por ele. Deus é bom e não quer ver o nosso sofrimento, mas em tudo há um propósito, e somente ele pode determinar se vai atender ou não a nossa petição, a nossa oração. Precisamos sempre esperar e confiar na vontade de Deus. E aí você me pergunta: é da vontade de Deus que alguém tenha câncer? Não. Que alguém morra de alguma doença degenerativa? Lógico que não. Ele tem poder para curar? Ele tem poder para curar. Mas a vontade dele é soberana. Por que ele permite que a pessoa tenha aquela doença e morra com aquela doença? Só ele é que sabe. Tá? Só ele é que sabe. Nós temos que crer, nós temos que ter fé, nós temos que saber que Deus é bom e que ele está cuidando de nós. Então, mesmo que ele não cure, mas ele vai cuidar. Amém? Você entendeu? Crenças e práticas. Estamos falando da teologia da prosperidade. Perspectiva eterna ou terrena? A teologia da prosperidade anuncia o que as pessoas desejam ouvir. Influenciados por essas mentiras, muitos se rebelam contra Deus diante das mazelas humanas. Lembra do mendigo Lázaro? Que ficava ali, aquela coisa? Entretanto, enquanto estamos nesta carne, aqui, somos sujeitos às suas fragilidades naturais. Por quê? Por causa do pecado. O pecado de Adão e Eva é o único pecado
É a única maldição hereditária que passou a todos os seres humanos. Mas Jesus, lá na cruz do Calvário, destruiu o pecado, para nos salvando da perdição e do domínio do pecado. Mas o ser humano sofre as consequências do pecado original até hoje. Então nós precisamos ter cuidado. Jesus nos ensinou a não acumular bens e riquezas aqui na terra, mas ele nos ensinou a buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Então eu e você precisamos, em primeiro lugar, buscar a vontade de Deus, buscar a justiça de Deus. Do que adianta ter uma vida em que nada lhe é negado, mas passar a eternidade toda longe de Deus? O que é que você acha? Quando buscamos ao Senhor e o seu reino, em primeiro lugar, tudo o que precisamos nos é acrescentado. Lucas 12, 31. Então Deus, ele cuida de mim e ele cuida de você. Ele cuida da sua casa, ele cuida da nossa casa, da nossa família, ele cuida da nossa vida. O que nós temos que fazer é ter fé, trabalhar e buscar ao Senhor de todo o nosso coração e viver debaixo da vontade de Deus. Isso é o que ele espera de mim e de você. E aí ele coloca aqui a conclusão. Aprendemos sobre a teologia da prosperidade, precisamos estar atentos, olhando todo o ensino, toda ideia, todo pensamento à luz da palavra de Deus. Temos que ter uma Bíblia, compre uma Bíblia lá com o pastor Fernando na Provix ou na CPAD, compre uma Bíblia. Tudo que você ouvir alguém falar na igreja, vai conferindo na Bíblia. Tá? Temos de estar atentos, não podemos brincar nessa última hora, porque Jesus está voltando. Então nós temos que ver se aquilo está na Bíblia. Vivemos no mundo, neste mundo, mas não podemos concordar com essa maneira de pensar, a maneira de pensar do mundo. Satanás é o Deus deste século e o responsável pelos enganos e mentiras que assolam a humanidade. Então, por trás de toda mentira, de todo engano, está os espíritos malignos. Nós, então, cristãos, precisamos conhecer intimamente a palavra de Deus e nos manter firmes no fundamento do Evangelho. Nós devemos ficar com aquilo que Jesus ensinou, com aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Tomemos muito cuidado. Se alguém falar para você, você está doente, então você está em pecado. Você está doente porque você não tem fé. Você é pobre porque você não tem fé. Mentira. Não tem nada a ver isso com o que está na Bíblia Sagrada. Creia na Bíblia Sagrada. Tome cuidado. Tenha uma Bíblia. Você, juvenil, você, meu irmão, minha irmã, tenha uma Bíblia. Leia a Bíblia, estude a Bíblia. Ore, peça a Deus para te esclarecer aquilo que você não entender. Mas tenha uma Bíblia e esteja fundamentado na Bíblia Sagrada. Bom? Deus te abençoe e te guarde. Assim nós terminamos a lição de número 10, o engano da teologia da prosperidade. Theos, igual, responda aí. Deus. E logia, estudo. Tá? Então, muito cuidado com essas teologias. Bom? Um abraço apertado. Deixa aqui embaixo o seu gostei. Se inscreva aqui no canal. Deixa algum comentário aqui embaixo. Uma paz do Senhor. Uma boa semana. E até a próxima aula, se Deus quiser.